Hoje no Trilegal Podcast em Relações Internacionais. Trilegal Podcast em Relações Internacionais, episódio 12, segunda temporada. Tudo bem com vocês? É um prazer a gente estar de volta para mais um episódio, o penúltimo da temporada, e recebemos hoje mais um convidado bem legal, especialista, né? Tudo que a gente tem trazido aí nos últimos episódios, né? É tão interessante, a gente tem aprendido tanto e vamos chegando ao fim dessa jornada, desse semestre de entrevistas, né? Sempre tão interessantes, relevantes, e meio que se sentindo assim, né? Quase que afogado de tanta especialidade diferente que a gente pôde ter aqui para conversar. Hoje temos mais um especialista, mas eu vou deixar nossa colega aqui, Aline Tomé, fazer a apresentação dessa figura tão interessante. Perfeito. Boa tarde a todos, comunidade Trilegal. Pois é, estamos aqui sobreviventes, né, no mês de junho, de inverno no Brasil, e com todas essas viroses e etc., atingindo a todos e a nós também, né? Nos pegou aqui, pegou nosso convidado também na última semana. Mas, felizmente, foi possível, né, que a gente gravasse esse episódio. Estamos aqui no dia 23 de junho gravando, né? Deve ir ao ar dia 25, ou talvez um pouco mais para frente, mas enfim. E o nosso convidado de hoje é o professor Rubens Duarte. Ele é doutor em Política e Estudos Internacionais pela University of Birmingham. Deixa eu melhorar meu sotaque, ele é péssimo. Coordenador do Lab Mundo e professor do programa de pós-graduação em Ciências Militares do Instituto Meira Matos. É uma figura que eu conheci, né? Estou conhecendo hoje de conversar, mas eu conheci pelo mundo da internet, né? Tem um perfil super interessante no Instagram que traz informação de qualidade bem estruturada, uma linguagem adequada para a internet. E é por isso, né, que a gente trouxe o Rubens para falar aqui de acordo com a especialidade dele, né? Então, Rubens, está aí aberto para você saudar a nossa comunidade. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Frederico, Aline. E bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão vendo, toda a comunidade Trilegal, a todas e todos. É um prazer estar aqui, finalmente a gente conseguiu. O seu sotaque foi perfect, tá? Foi ótimo, Aline. Parabéns, é isso mesmo, assim mesmo que você fala o nome da cidade. É um prazer estar aqui, vamos conversar um pouquinho sobre defesa, sobre a guerra da Ucrânia, na segunda parte. E é isso, né? Só dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu assisto bastante o canal, também conheci via internet, né? E que bom, quanto mais pessoas fazendo coisas interessantes de qualidade, é melhor, né? A gente fortalece a rede e difunde conhecimento, que afinal nós somos educadores, nós estamos aqui para isso, não é mesmo? Então, muito obrigado, vamos que vamos. Perfeitamente. Acho que isso é um objetivo comum que a gente tem, isso me chamou muita atenção também, né? Difundir conhecimento de qualidade e combater fake news, né? Porque está complicado viver nos tempos que a gente vive, né? Então, eu vou imediatamente passar para o nosso primeiro tema, né, para a gente não se alongar muito aqui. O nosso primeiro tema foi bom que o Rubens já adiantou, né? A gente vai, então, falar primeiro sobre estudos de defesa. Aqui. E no primeiro tema, então, a gente vai falar a respeito do despertar para estudos de defesa. E mais cedo eu tinha pedido, né, para o Rubens mandar algum material que ele tivesse disponível a respeito das temáticas. E para essa temática da defesa eu fiquei muito bem impressionada, porque ele encaminhou um artigo dele que foi publicado recentemente, né, que fala o título, né, A Trajetória Sinuosa, Surgimento de uma Dimensão Pública
na formulação da política de defesa no Brasil, artigo que foi publicado recentemente numa revista acadêmica Coalizar, né, da mais alta qualidade que a gente tem. Então, isso chamou nossa atenção também, Rubens. Mais cedo o Fred tinha falado, né? Olha, onde foi publicado o artigo, e isso é algo que tem muito valor para a gente do universo acadêmico. E uma das questões que está sendo discutida, então, sobre a política de defesa do Brasil, essa formulação mais plural, né, é a questão de como que aqui no Brasil isso leva ao envolvimento da participação, de alguma forma, também da comunidade epistêmica, né, que envolve, portanto, a academia nesse processo. E aí, falado um pouco do histórico que nós temos aqui no Brasil e na América Latina de haver intervenções militares em regimes democráticos que geram uma espécie de sentimento de suspeição e até mesmo de repulsa a pesquisadores que se dedicam a estudos a respeito da defesa. E isso acaba gerando um sentimento, ou alimentando até mesmo um sentimento antimilitarista e uma dificuldade de separação entre a deslegitimidade das instituições militares ocupando o papel de governantes e a legitimidade das Forças Armadas como ferramentas de políticas de Estado e, portanto, né, como objeto, parte de objetos de estudos, coloca como uma parte do artigo dele. E aí, Rubens, o que a gente queria aqui nessa primeira parte do programa é que você falasse um pouco, então, sobre essa questão, sobre esse relacionamento, né, dos estudos de defesa feito por civis, por acadêmicos, por pesquisadores, né, de ciências militares, como é o seu caso, né? Então, conta um pouco para a gente sobre isso mais. Obrigado, Aline. O que eu posso falar, né? Eu acho que o artigo, eu tenho orgulho do título do artigo, porque é uma trajetória sinuosa mesmo, né? Tem idas e voltas, não é uma linha reta, enfim, tem avanços e retrocessos a todo tempo. Então, o que a gente pode falar da comunidade de estudos de defesa é que ela está em consolidação. A gente tem gerações de estudos de defesa. Aqui no Brasil, né, a gente não está tão avançado quanto outros países na questão de estudos de defesa, né? A gente vai para outros países, a gente vê defense studies e por aí vai. No Brasil, a gente ainda está tentando se consolidar. Muito também devido à nossa trajetória, que você muito bem citou, né, Aline? O contexto social político é inescapável. Isso influencia também do jeito que se organiza a comunidade acadêmica para estudar temas relacionados aos militares e defesa nacional. O que você citou, essa desconfiança que existe, esse preconceito que existe em grande parte da sociedade e, inclusive, dentro da comunidade acadêmica, relacionada a pesquisadores que estudam defesa, é uma realidade. Por muito tempo se confundiu querer estudar defesa nacional com ser simpático à ditadura militar, o que não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver. Estudos de defesa existem no mundo inteiro em democracias. Né? E hoje em dia existem estudos de defesa sendo consolidados. Então, não tem nada a ver. Mas isso ficou atrelado. Né? E é uma coisa que, mesmo 30, 40 anos depois, a gente não conseguiu ainda descolar. E há também uma outra característica da comunidade epistêmica, porque a primeira geração de estudos sobre defesa são ex-militantes durante a ditadura militar. São pessoas que lutaram pela democracia durante a ditadura. E aí, quando veio a redemocratização, eles se tornaram acadêmicos, essa primeira geração trouxe com ela uma preocupação muito grande em relação às questões civis e militares, né, o controle civil sobre os militares, que é um tema absolutamente importante de ser pesquisado, sim, tá? Mas veio uma característica muito antimilitarista também. Né? E aí, como você falou, né, misturava um pouco o papel ilegítimo, né, das instituições militares ao ocupar a democracia, né, e como governantes, e seu papel legítimo, né, de defender a soberania nacional e de ser utilizado como ferramenta de Estado. A segunda geração de estudos de defesa, de pesquisadores e pesquisadoras de defesa, também ficou muito atrelado a isso. Pion Berlin, que é um dos grandes estudiosos
das relações civis militares sobre a América Latina. Ele é professor da UC Riverdale, se não me engano. Ele diz isso muito claro, né? Não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno latino-americano, como para sociedades que passaram por regimes autoritários há pouco tempo, os estudos de defesa ficam muito atrelados a questões civis militares. Por quê? Porque eles querem evitar que aconteça de novo, né? Então, é uma preocupação legítima. E, como eu disse, esse tema é importantíssimo, sim, de ser estudado. O problema é que o foco era tão grande nesse tema que asfixiava o surgimento de outros temas também relacionados à defesa. Apesar disso, a segunda geração já começou a estudar outros temas, por exemplo, o regionalismo, né? Porque a globalização é inescapável, né? O aumento dos fixos e fluxos começou a ficar cada vez mais intenso, e começamos a olhar não só para a América do Sul, mas também para o entorno estratégico, para o Atlântico Sul, e aí alguns estudos de defesa também começaram a surgir nessa área. E hoje em dia a gente vive uma terceira geração, tá, de estudos de defesa. O primeiro curso de mestrado estritamente sobre defesa foi criado em 2008 na UF. Então é muito recente, né? O boom de mestrados e doutorados que surgiram pesquisando defesa é agora dos anos 2010, né? Então a gente vive menos de 15 anos, né, desse boom, e essa terceira geração, aí sim, pesquisa vários temas, pesquisam temas que são super relevantes, por exemplo, cibersegurança, ciberdefesa, né? Para quem vive numa área, uma era tão tecnológica como a nossa, né, que tem internet das coisas, né? Nossa lâmpada tem internet, né? Então, a ciberdefesa surge como um tema muito interessante, com Big Data também. Defesa química, biológica, radiológica, nuclear, né? que para quem viveu uma pandemia, está vivendo uma pandemia, né? 2 anos e pouco de pandemia, sabe a importância disso. Quem é de Brasília, né? Com certeza já ouviu falar no desastre do Césio, né? Que é uma questão de defesa, né? Então, esses novos temas começam a surgir e ocupar espaço, e a quantidade também de programas, né, começa a se proliferar, e já temos uma graduação em defesa, que é na FRJ, e isso só tende a aumentar, né? Os estudos da defesa tendem, a partir daí, crescer e aparecer. Perfeito. Fred, seu microfone está fechado. Dois anos de pandemia e não sabe mexer nisso ainda. Não dá, né? Duas questões. A aproximação que você acaba tendo, né, com os militares, enquanto um dos grupos de interesse, né, certamente o mais relevante, se não um dos mais relevantes, na área da política de defesa, né? Quer dizer, qual perspectiva eles têm de dois temas, né? O que é, né, estudar a defesa, né, pensar a defesa do ponto de vista de um país que é um consumidor de segurança, né, dos Estados Unidos, e tende a ser isso pelo futuro previsível, imagino, né? Eu estou olhando isso do ponto de vista das teorias de relações internacionais, do realismo especialmente, né? A gente é um consumidor de segurança, como a Europa é também, né, por meio da OTAN. Então, em que medida isso constrange, né, os estudos de defesa? E a outra, nesse mesmo sentido, é sobre a perspectiva dos militares em termos de cooperação regional para a defesa, né? No que isso nos torna mais autônomos, já que somos consumidores de segurança, em que medida a cooperação regional pode nos tornar, né, relativamente mais autônomos? Eu acho que perspectiva dos militares ou do Exército é um grupo muito heterogêneo, né? Parece que não, né? Porque a gente olha de fora, vê todo mundo verdinho, fardado, parece que é tudo homogêneo, mas não é. Tá? Então, eu acho complicado. O que a gente pode dizer, tá, é que existe, sim, uma preocupação pela busca de cada vez mais uma defesa autônoma. Tá? Então, a busca da autonomia, e não é à toa que toda a possibilidade possível, os militares pedem mais orçamento.
né? Esperem mais espaço no orçamento. Dizem que tem que ter 2% da, do PIB brasileiro dedicado à defesa, porque grande parte do orçamento hoje em dia da defesa é para pagamento do pessoal. Não é para investir em tecnologia, não é para investir em novos armamentos, não é nem para comprar, né, novos armamentos de fora. Então, existe sim uma preocupação pela autonomia por meio do desenvolvimento da base industrial de defesa, né? E aí, quando a gente fala de desenvolvimento da base industrial de defesa, a gente não está falando de indústrias que são exclusivamente para defesa, mas a mesma metalurgia que se desenvolve para produzir um fuzil vai ser a mesma metalurgia que desenvolve para ferro para utilizar em indústria, para fazer panela, ou carros, ou o que seja. Então, existe sim uma preocupação em reindustrializar o Brasil nessa área, porque nos anos 80 e 90 foi um desastre, né? A desindustrialização da base de defesa. Então, existe essa preocupação. Isso não significa nunca que a gente vai ser completamente autônomo, né? A gente vive num mundo globalizado, peças vêm de outros países, tudo mais. Mas existe sim essa preocupação em desenvolver uma capacidade brasileira. Se a gente for no centro, né, no headquarters, né, como eu vou falar, o quartel-general, o centro do Exército, e pedir para ver o portfólio do Exército, a gente vai ver várias iniciativas, como o Guarani, o míssil Astros, né, que são iniciativas brasileiras de produzir armamento brasileiro para ter mais autonomia, né? Se vai para a Marinha, a gente vai ver o projeto ProSub, né, que é importantíssimo para a defesa da Amazônia Azul, né, ter um submarino nuclear. Se a gente for para a Força Aérea, a gente vê a compra dos Gripens com transferência de tecnologia para a gente ter a capacidade de produzir os nossos próprios caças. Então, existe sim uma preocupação. Agora, a gente é um país de renda média, né? Na renda não é nem tão média, a gente está no top 10 ainda, eu acho, espero. A gente tem caído várias posições, mas a gente é uma potência média, digamos assim. E as restrições sistêmicas sobre a potência média são inescapáveis. A gente sempre vai depender de alguma outra potência vendendo alguma coisa para a gente. A sua segunda pergunta, desculpa, Frederico, foi sobre... Se alguma forma de integração regional nessa área militar Perfeito. pode nos dar uma capacidade de autonomia melhor, até trazendo essa questão do complexo industrial militar, não é? Vira uma área de consumo nossa também, né? Se a gente se reestabelece Sim. nesse sentido. Existe sim uma tentativa uma ideia de que a regionalização é necessária, tá? Desde que não seja um sistema que nem a Europa tentou pensar, né? De cada um ficar com uma capacidade diferente e fazer uma comunidade de defesa. As Forças Armadas são muito avessas a essa ideia de distribuir as capacidades, porque acham que o Brasil tem que ter todas as capacidades aqui, porque se a soberania brasileira for atacada, eles têm que ter a capacidade de repelir por si próprio, né? Não depender do outro, autotutela, né? A gente estuda isso no realismo desde sempre. Mas um complexo regional de defesa, né, sempre é muito bem-vindo. O que existe também é a ciência, né, a consciência que esse regionalismo sofre dificuldades, né, sofre barreiras, inclusive econômicas, né? As assimetrias econômicas entre os países dificultam um pouco isso, né? Como que a gente vai pedir de um país que tem um PIB muito menor, tem uma demografia e um território muito menor, fazer investimentos do aporte que a gente precisa, que o Brasil precisa para dar resposta aos desafios brasileiros, né? Sendo que a gente não tem essa capacidade, né? O Brasil é 50% da América do Sul, territorialmente, demograficamente e economicamente, né? A gente tem necessidades de defesa muito maiores que nossos vizinhos, né? Então, como é que a gente vai pedir para o Equador para fazer um aporte no montante que a gente necessita? É complicado, né? Mas, claro que uma cooperação militar na região é absolutamente necessária e eu tenho certeza que os militares não vão se eximir desse entendimento de que a região é inescapável, né? A geografia é inescapável. Perfeito.
interessante mesmo. Acho que é muito pertinente a gente saber mais a respeito, então, do que vem sendo estudado, como que isso vem sendo estudado, né? E desfazer muito desses preconceitos. E aí, Rubens, me surgiu uma questão. Eu vi que recentemente você ofereceu uma disciplina eletiva, né, que diz respeito à questão da defesa, a questão ambiental, que é uma outra, né, temática que está sendo muito discutida no campo das relações internacionais, as mudanças climáticas, etc. E eu fiquei curiosa, né, como que é feita essa conexão, quais são as temáticas trabalhadas, um pouquinho mesmo, que eu acho que tem a ver com as pesquisas que você tem feito, né? Tem sim, é uma pesquisa, essa questão da interface entre defesa, segurança e meio ambiente. É uma pesquisa que eu estou iniciando agora, junto com o Observatório Interdisciplinar das Mudanças Climáticas, que é da UERJ, onde eu fiz meu mestrado. Então, é um tema que eu acho que é inescapável também, né? As mudanças climáticas estão aí, né? A emergência climática está aí, e isso vai ter impactos na defesa, na segurança, tanto da soberania, né, quanto da segurança humana dos indivíduos, né? Se a gente para pensar, se a gente olha o Livro Branco de Defesa e os outros documentos declaratórios de defesa, a gente tem uma preocupação muito grande no uso das questões climáticas como pretexto, né, de outras potências extra-regionais para fazer uma ameaça externa tradicional, ou seja, Estado contra Estado. Essa preocupação acho que é clara, né, o uso do pretexto, né, o meio ambiente como pretexto. Mas existe mais do que isso, né? Se a gente para pensar, na história do Brasil independente, a gente teve algumas ameaças, sim, à nossa integridade territorial, ameaças externas. Então, não é injustificado, totalmente injustificado. Volta e meia tem um comentário atravessado, mas a gente nunca entrou em conflito direto com outro Estado, por exemplo, pela posse da Amazônia. Isso não aconteceu. Mas agora, os militares foram, sim, chamados a atuar em questões ambientais que não estão relacionadas às ameaças tradicionais. Então, quantos militares estão atuando? Na Operação Verde Brasil 1 e 2, né, para combater o desmatamento. Na Operação Pipa, né, para combater os desastres ambientais, né, porque, lembremos, né, mudanças climáticas têm a ver também com o aumento dos eventos extremos. Né? Então, se tem um evento extremo, né, que rompe uma barreira, se tem um alagamento, alguma coisa, quem dá essa resposta mais imediata são os militares. Né? Em Petrópolis, que a gente viu agora, os primeiros a chegarem foram os militares, porque eles têm essa capacidade de auxiliar. Então, isso vai afetar no uso das Forças Armadas no Brasil. É inevitável. Né? A mudança climática está aí. Né? A gente está tentando evitar o aquecimento, mas está aí. As consequências vão acontecer. E a gente estuda pouco isso. A gente tem um documento que foi feito no final dos anos 2010, né? Não vou saber o ano exato, mas a gente tem um livro verde da defesa. Muito fininho, muito pequenininho, mas a gente tem um documento oficial, já teve o primeiro, que fala sobre o papel das Forças Armadas com as mudanças climáticas. Quase ninguém conhece. Até mesmo dentro das Forças Armadas é um documento que pouca gente lê e conhece, sabe que existe. Tá? Então, a gente precisa estudar muito essa interface para entender quais são os impactos das mudanças climáticas na nossa sociedade, no nosso Estado, nas nossas instituições, para saber responder, porque isso vai impactar, inclusive, a doutrina militar. Né? A gente vai ter assoreamento de rio, que vai afetar a ação, por exemplo, da Marinha Brasileira. A gente vai ter cidades que são impactadas pelo aumento do nível do mar, né? Que vai afetar todas as Forças Armadas. Né? A gente vai ter deteriorização de infraestruturas críticas, inclusive a possibilidade de deteriorar algumas infraestruturas militares, por exemplo, no delta do Rio Amazonas. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo. O mundo inteiro já começou a se preocupar com isso. Na semana passada, os Estados Unidos lançou uma nova edição de como as Forças Armadas vão contribuir e como vão agir diante das mudanças climáticas. A gente tem que começar a pegar isso. E eu vejo com muito bons olhos, tá, essa preocupação que está acontecendo no Exército. A iniciativa para estudar esse tema
partiu de mim, incentivado por outros acadêmicos, né? Como eu falei, eu faço parte de um observatório interdisciplinar das mudanças climáticas e do Lab Mundo, tá? Que é o meu grupo de pesquisa. Mas, apesar desse incentivo vir de fora, né, quando eu cheguei na ICM e falei, olha, eu quero estudar isso, o apoio foi enorme, né? Inclusive de generais que são 4 estrelas, estão no Estado-Maior, falaram, não, de fato, a gente precisa estudar isso, né? Então, apesar de que os estudos estão engatinhando, né, o apoio que eu recebi foi grande. Eu acho que isso já é um bom sinal, né? Um sinal de que, olha, há essa preocupação difusa, né, opaca, ainda um pouco insólita, mas existe. Então, eu acho que já é um sinal positivo nos estudos dessa área. Muito interessante aí toda essa discussão, né? E eu estou louco para ouvir também o Rubens sobre as questões da Ucrânia, né? Da guerra da Travou Ucrânia de novo atual. ali o Fred. Foi? Travou? Foi, deu uma travada de novo. Não, então eu ia te falar para seguir para o quadro tricultural. Sem problema, quando travar, a gente corta. É só voltar de novo. E aí vocês editam essa parte. Aline? Ixi, Eu acho que não vai voltar, não. Deixa eu mandar. Verificar aqui com ele. Oi. Voltou? Voltou. Agora voltou. Eu ia falar para você puxar o tricultural. Depois eu corto aqui. Ah, sim. Não, tá ótimo. Pois é. E aí, hoje eu fiquei responsável por fazer o tricultural e eu pensei 2 coisas. A primeira delas é que meus triculturais eles estavam ficando muito fraquinhos. O Fred sempre trazia umas 3 indicações aqui quando ele é o responsável pelo tricultural, o meu tinha uma e olha lá. Aí eu pensei, não, já vou ter que trazer mais coisas. E aí, sobre qual dos temas, né, que eu ia trazer alguma dica, alguma coisa, né, e aí eu pensei sobre a guerra da Ucrânia, a gente fez tantos episódios que eu já não sei se eu tenho muito para falar a esse respeito. Então, muito bem, vou falar das questões relacionadas à defesa militares, que eu entendo muitíssimo pouco. Aliás, Rubens, mais cedo eu estava conversando aqui, eu admito que eu me identifiquei com esse papel de pessoas que têm muito pouco conhecimento a respeito de estudos de defesa nesse mundo acadêmico e acabo sendo muito preconceituosa com relação a isso também. E, na verdade, eu estou muito bem surpresa conhecendo um pouco mais a respeito, mas, enfim, do ponto de vista cultural, isso reflete também nos meus conhecimentos a respeito de dicas culturais mesmo a respeito de defesa, né, ou de questões militares. Mas me ocorreu, né, que, mesmo não sendo uma boa entendedora de filmes de guerra, né, tem 2 que eu gosto muito, que na verdade vai para os clássicos, né? Que é a dobradinha, né? Apocalipse Now, do Coppola, né? Do final dos anos 70 ali, que é um clássico mesmo do cinema. E depois e aí esse de fato eu acho que é o filme que eu mais gosto, que fala de questões militares, que é o Platoon, né? Que é do Oliver Stone, que foi ali de 86. O Apocalipse Now, né, ele é estrelado pelo Martin Sheen e o Platoon pelo filho dele, o Charlie Sheen, que depois virou uma figura completamente diferente aqui nos anos 2000, mas ali nos anos 80 também. Ele, nesse contexto ainda bem jovem, os 2 filmes eles falam de questões relacionadas à guerra do Vietnã. Né? O primeiro de questões mais psicológicas mesmo da guerra, que eu acho que dos assuntos que a gente tem relacionados à guerra, a questões militares, quando são discutidas no cinema, e a gente tem muito isso nos Estados Unidos, né? E aí depois eu peguei uma dica de livro, mas essa dica de livro eu colei
do Instagram do Rubens. Já falo sobre ela, mas enfim. Que também achei bem interessante, mas eu acho que essa coisa de estresse pós-traumático, que é você ter uma dinâmica que aqui no Brasil a gente não conhece, que é de ter uma presença militar muito forte, né? E o Apocalipse Now ele vai falar um pouco disso, isso nos anos 70, né? E depois o Platoon eu acho muito interessante porque ele traz uma abordagem da Guerra do Vietnã que ela é diferente. Até então eu estava acostumada com os Rambos da vida, né? Aquela coisa do heróico e tudo mais. E o Platoon ele traz uma dimensão que é muito humanizada, eu entendo, da guerra, né? E ao mesmo tempo que, por outro lado, mostra também como é difícil esse processo de você estar numa guerra muito prolongada, quem são as pessoas que vão para lá, como isso é muitas vezes romantizado, na prática é muito duro, né? E muito sofrido mesmo para quem participa. Então, eu imagino, né, que vocês dois conheçam, porque se trata de clássicos, né? Eu conheço, nosso e público gosto mais muito. jovem. Eu gosto muito. E, se possível, também vou sugerir um filme. Não é sobre as questões militares em si, mas sobre os impactos da guerra, né? E se a gente está vendo uma guerra hoje, não das mesmas proporções, mas o Pianista, eu acho que é uma obra-prima, né? De ver aquilo, né? Acompanhar pelos olhos de um músico, né? Um músico judeu, toda aquela trajetória que aconteceu na Segunda Guerra. Eu acho um filme em tanto. De fato, eu concordo. É dos meus favoritos também. Não tinha feito essa associação, mas ele é muito maravilhoso mesmo, de fato. Eu vou fazer, então, né, sair aqui do padrão e sugerir, porque você falou do Martin Sheen e filmes militares, a transição dele, né, do Platoon, para o que, né, o pessoal deve conhecer dele hoje, lá do Dois Homens e Meio, são aqueles filmes, né, o Top Secret e o Top Gang, né, que eram paródias. Sessão da Tarde, que saudade. Nossa. Assim, são Entregando filmes... a idade de verdade. Olha só. Se eu falasse o piloto sumiu, aí ficava ruim. Mas é essa mesma linha de filmes, né, que era muito produzido para esse gênero, né, comédia Sessão da Tarde, né? Então, eu morro de rir com os dois filmes, com a sátira, né, presente da vida militar, enfim, para fazer esse contrapeso, porque tem se eu não me engano, a Cynthia Weber faz uma análise sobre os filmes de guerra dos Estados Unidos, né? Acho que Imagining War, alguma coisa assim, e ela conta, né? Ela faz uma análise bem interessante, Aline, de como o Vietnã, por exemplo, foi retratado de forma diferente nos filmes ao longo das décadas. Então, nos anos 70, era o macho Sylvester Stallone, Chuck Norris, né? Ou o Schwarzenegger, né? Místeres do Universo, né? Que não tem nada a ver com a vida militar mesmo, né? Aquele cara que é brutamonte, que não consegue... Né? Eu vi uma reportagem outro dia que o Schwarzenegger não conseguia dobrar o braço direito para pegar uma arma lá, ele teve que emagrecer para fazer o filme. Então, que não é coerente, né, com o serviço militar de fato, mas era a imagem que se construiu nos anos 70, e aí depois você tem nos anos 80 esses filmes, né, mais humanizados, né, mais críticos, o Nascido em 4 de Julho, ou Para Além da Linha Vermelha, né, com o Michael J. Fox, né, são filmes assim muito muito interessantes também, essa segunda leva mais crítica, né, mais humanizada dos filmes. É isso. Então vamos para o nosso segundo tema, sem mais delongas. Não, eu tenho mais uma dica. Você eu tenho que mais falar uma a dica que eu colei. Eu estava tentando fazer sua dica dica menos interessante para não competir com as minhas, ó. Né? Pois é, não, tem que ter mais coisas. Eu já escolhi 2 filmes, eu vou colocar um livro também, para variar, para não dizer que eu só vejo filme na minha vida e série, né? Embora eu veja muito mesmo, já admiti isso várias vezes. Mas eu achei muito interessante. É um livro, né, que se chama How Everything Became War and War Became Everything, né, que é de 2017, da Rosa Brooks. E aí o que eu achei mais interessante, porque um outro tema também que eu sempre acho pertinente é pensar a questão de gênero nas Forças Armadas, né, é escrito por uma mulher,
né? E ela é ex-oficial do Pentágono, e ela vai descrever justamente bastidores, né, de política de defesa e segurança dos Estados Unidos. Então, não li o livro, mas eu fiquei muito interessada, né? Eu achei, né, é uma dica que aí o Rubens pode falar mais. Esse livro é maravilhoso, né? E ele mostra como que a sociedade dos Estados Unidos, né, se transformou tão militarizada no sentido de amar os militares, né? Dos militares têm acesso privilegiado, né? Antes da comunidade em geral para entrar no avião, por exemplo, né? Tem algum militar que está em serviço e fardado, eles entram antes no avião, né? Então, é um exemplo, mas é um reconhecimento de uma sociedade que tem como prioridade essa questão militar, né? Então, a Rosa Brooks ela é muito hábil em mostrar como que tudo isso aconteceu, né? Essa transformação da sociedade vista de dentro do Pentágono, como a Aline citou. Eu acho que é um livro interessantíssimo, vale muito a leitura. Se eu não me engano, ganhou um prêmio do New York Times. Não estou certo de que ano, mas se não me engano, ganhou sim. E eu queria sugerir mais um também, né? Para quem está entrando nessa área, né, primeiro contato, sugerir a primeira publicação, que também foi meu primeiro contato com a área de defesa, que é o Atlas da Política Brasileira de Defesa. Então, é um livro fininho, né, que a gente tenta dar um sobrevoo, né, nos temas de defesa, e tem download gratuito. Então, se você for na biblioteca do Clax, né, você vai poder baixá-lo gratuitamente. Quem quiser o link direto, entra no Instagram, está lá nos highlights. Você deixa aqui também. Indicações de leitura. Perdão? Vamos deixar aqui também o link aí. Já deve estar, na edição já está na tela aqui agora. Perfeito. Então, eu acho que para primeiro contato, né, eu acho que é bem interessante começar por aí, né? É simples, é leve, é rápido, né, e abrangente. Então, você dá conta de vários temas ao mesmo tempo. Legal. Perfeito. Muito bom. Podemos. Foi maravilhosa essa dica de hoje. Esperamos por mais, né, na próxima já, Aline. Nosso segundo tema, então, é sobre a guerra da Ucrânia. A gente começou esse semestre, né, Aline? Basicamente junto com a guerra da Ucrânia, que amanhã completa 4 meses, né? A gente começou dia 24 de fevereiro, então foi bem no início do semestre, a gente estava nas primeiras entrevistas aqui do nosso programa, e a gente decidiu ali no momento inicial, né, fazer um intensivão de guerra na Ucrânia, ou seja, chamar gente de várias especialidades diferentes, né? Pessoal de migrações, de direitos humanos, direito humanitário, de estratégia, guerra, também já trouxemos gente da defesa aqui, né, da segurança e defesa, até economistas para entender um pouquinho de sanções. Então, agora a gente parou, a gente chegou, mais em cima desse tema, né? Deu uma pausa e agora a gente retoma e completa. Então, justamente, né, falando do tempo, né, 4 meses, qual é a perspectiva? Eu queria começar essa pergunta, né? Por quanto tempo essa guerra tende ainda se estender? Então, muitos analistas já começam a falar em anos de guerra, o que não é de ficar tão assustado diante das guerras que os Estados Unidos, né, levou no Iraque, no Afeganistão. Então, pode ser uma ocupação de anos, sim. O fato é que ela já, né, mexe profundamente nas cadeias globais de produção, de energia, de alimentos. A gente se aproxima, a guerra começou ainda no inverno europeu, que já trazia preocupações sobre fornecimento de energia pela Rússia, mas agora está acontecendo de novo, né, no inverno, no final do ano, para eles, a correr e assustar os europeus, porque a tendência é que eles têm que substituir o consumo de gás por queima de carvão, e eles estão chamando agora, Rubens, de The Long Cold Winter, né, de Long Cold Winter, né, o longo inverno do carvão. Então, a guerra se estende, né, declarações do Putin e de seus ministros têm indicado, inclusive, a preocupação com as ex-repúblicas soviéticas bálticas, né, e o esclavo soviético de Kaliningrado. Então, esse ministro soviético
considerar a posição dos países, a questão da Polônia, da Bulgária, já vimos a questão da Suécia, enfim, se oferecendo para entrar logo no esquema de aliança militar. Então, eu acho que essa pergunta, Rubens, tende a ser respondida de alguma forma com uma outra pergunta, a resposta para uma outra pergunta: o que o Putin deseja? O que, aliás, eu acho que é um certo preconceito que a gente tem quando, né, munidos da teoria realista, por exemplo, a gente tende a pensar no interesse nacional, na nacionalidade do Estado, mas quando a gente fala da Rússia e do Putin, a gente se refere ao Putin como se ele tá travando não bastante tivesse de uma novo. legitimidade, se ele tivesse uma eu já tentei mudar duas internets aqui. Onde você acha que eu retorno? Nessa última parte que você estava falando do Putin, sabe, eu acho bom você fazer de novo, porque as últimas considerações que você fez ficou difícil de entender. Aqui. Tá bom. Então, Rubens, o que o Putin deseja, né? Ou seja, como essa guerra pode terminar pela satisfação, né, dos interesses do Putin. Mas eu dizia, é um preconceito nosso pensar no Putin, não reconhecer a legitimidade do seu sistema, alguma legitimidade, ainda que não seja um regime democrático, e pensar no que a Rússia deseja de fato, né, o interesse nacional da Rússia levado aqui pelo Putin agora, ou seja, qual é o ponto de satisfação da Rússia, né? E complementando aqui a pergunta, sem querer exagerar, como integrar a Rússia no Ocidente, se essa, né, tende a ser também uma opção? Quer dizer, será que não é parte do desejo da Rússia se integrar ao Ocidente também, ou isso já se você considera descartado, a Rússia pretende mesmo reconstruir uma área de influência? Bom, Frederico, acho que são muitas perguntas aí, né? Então, se eu não me lembrar de todas, você vai me relembrando. Tá? Só a primeira pergunta de quanto tempo que a guerra vai acabar, isso não tem como responder. A gente, na primeira semana de guerra, a gente achou que as tropas russas iam parar no Rio, né? Na parte oriental da Ucrânia. Não foi o que aconteceu, né? Eles foram pelo norte, pela Bielorrússia, tentaram chegar em Kiev, aí depois consolidaram, né? Ocuparam, começaram a se retirar, né? E foram mais para o sul, pegando a parte litorânea da Ucrânia. E a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, qual é a vontade, por que eles foram, depois voltaram, né? Qual foi a estratégia por trás. Isso eu acho que ainda vai ser respondido. E, ao mesmo tempo que a guerra pode, sim, se arrastar por anos, né, dependendo do apetite do Ocidente de fomentar a resistência ucraniana, por outro lado, também a gente pode ver a Ucrânia querendo negociar em algum momento e a guerra acabar de uma hora para outra. A gente não sabe, né? A gente não sabe o que está acontecendo por lá. Por mais que a gente tenha acesso a mais informações do que em outras guerras, a gente ainda assim não sabe de tudo, né? Então, isso é o imponderável, né? Não tem como ter certeza. O certo é que o impacto para a economia, para a política internacional, né, principalmente para a geopolítica regional, é inegável, né? Você fala do winter, né, do inverno, que vai ter baseado no carvão, é verdade, mas cada vez mais fica claro que vai ser um inverno, né? Vai ser uma coisa pontual. Na última reunião do G7, na última reunião da União Europeia, eles já reafirmaram o compromisso de se transformar em carbono neutro, né? Reduzindo, inclusive, o uso do carvão. Então, a gente vê o compromisso cada vez maior em superar as fontes de energia que não são limpas, né? Principalmente carvão, que é uma das mais poluentes. Então, claro, vai haver um aumento do uso do carvão pontual, claro, e reduzir a dependência da Rússia também, né? Então, claro, vai ter um aumento do uso do carvão agora, de forma emergencial, mas não no futuro da Europa. Eu acho que o futuro da Europa eles estão desenhando muito bem para tentar uma autonomia energética de forma limpa, e, nesse sentido, o Reino Unido e a Alemanha se despontam com suas pesquisas de hidrogênio como combustível, né, queima de hidrogênio.
Não sei se eles vão conseguir, porque o grande problema do hidrogênio é que a eletrólise, às vezes, gasta mais energia do que produz, né? Então, não sei como é que eles vão resolver isso, mas eles estão confiantes. Agora, essa crise energética, com certeza, vai afetar outros países do mundo, principalmente da África e da Ásia, que vão recorrer mais ao carvão. Esses, sim, vão ter um problema maior com o carvão, né? O uso do carvão deu um salto nas últimas 2 décadas por causa dessas regiões, na África e Ásia, principalmente do crescimento chinês. Mas aí que vai ter uma questão de segurança energética muito clara, por questão da guerra, dependendo de quanto tempo que a guerra continue e, claro, também dependendo de quanto tempo as sanções vão continuar. A gente não sabe se elas vão ser retiradas ou não quando a guerra acabar, né? Vai ser tipo uma Cuba, que até hoje tem sanções, ou se a Rússia não é Cuba, não deve ser tratada como tal. Então, a gente não sabe, né? Você acha que Agora, pode falar. Você acha que talvez, então, eu fiz uma pergunta alternativa, né? Será que existe aí uma chance de integração da Rússia ao Ocidente depois de tudo que já aconteceu? Porque muitas das medidas são de isolamento da Rússia, né? Pois é, eu acho que se a gente começar de a novo? continuar pensando, mas deu para entender. Vou recomeçar a pergunta para você, para editar, a resposta para você editar. Mas quer refazer a pergunta? Não, pode, se for aí, tá tranquilo. Não, eu entendi o que você perguntou. Mas eu acho que se a gente continuar perguntando como integrar a Rússia ao Ocidente, a gente vai continuar falhando, né? Eu acho que a Rússia não quer ser Ocidente, né? A China não quer ser Ocidente. Se a gente parar e quiser fazer um mundo ocidental, a gente vai falhar nisso. A gente tem um mundo que inclusive, grande parte da população mundial não fica no Ocidente. Já para pensar nisso, grande parte da demografia mundial, 2/3, é oriental, né? É do Oriente. Então, como é que a gente quer integrar ao Ocidente? Por que a gente não pensa em alguma coisa para integrar realmente, né, por meio da pluralidade e do respeito, da tolerância? Se a gente começar a pensar em integrar a Rússia e trazer para perto, eu acho que a gente não vai conseguir, né? É uma cultura muito antiga, muito orgulhosa, muito específica, que, enfim, não está disposta, pelo menos não vejo no futuro próximo, não está disposta a ser o Ocidente, né? E quando a gente olha para a Rússia, né, você perguntou sobre o Putin, nesse sentido a gente tem que entender também que o jeito que os russos olham para o governo é diferente do jeito que a gente olha para o governo. Essa democracia liberal é uma coisa muito ocidental, né? E é uma coisa muito recente, né? Porque o liberalismo não era casado com a democracia. Casou recentemente. Hoje em dia tem esse, não, porque é liberal e democrático. É novidade isso, né? Então, quando a gente fala de questão de Rússia, o tratamento que eles têm para gerir a coisa, o que não significa que o Putin decida as coisas sozinho, ele tem um governo. As decisões deles são permeadas por um jogo político interno russo, tá? Mas agora, obviamente, não é uma democracia liberal, né? Da mesma forma que a China não é uma democracia liberal, nem próximo disso, e nem se pretende a ser, né? Eles têm uma democracia burocrática que dentro daquele partido gigante chinês comunista, eles têm suas disputas de poder lá dentro, tá? É outro modelo, tá? E se a gente começar a tentar transplantar modelos, né, esses modelos não necessariamente vão servir né, que a gente está vendo, inclusive, hoje, né? Migração, refugiados, uso de estupro como arma de guerra, que é uma coisa medonha, né? Questão de crise humanitária, enfim, né? Direitos humanos sendo respeitados a torto e direito. Então, é melhor a gente pensar de outra forma como montar uma relação internacional estável e respeitosa com a Rússia.
não vai ser integrando ela ao Ocidente. Lembrando que, curiosamente, a Rússia tem um acordo de parceria assinado com a OTAN. Né? A Rússia é uma parceira especial da OTAN. Isso ajudou muito, né, para evitar a guerra. Então, a gente tem que pensar em novos mecanismos. Não vai ser repetindo as mesmas estratégias que a gente vai chegar a resultados diferentes. Perfeito, Rubens. E aí, agora que você citou a China, a Rússia, aí vem aquela pergunta tradicional, então, que na verdade acho que até trouxe o assunto para cá, né? A gente está vendo, então, uma mudança na ordem internacional, né? Um tema que você vem discutindo bastante e apresentando uma visão, a respeito. E aí, a gente está tendo uma mudança ou não está tendo mudança na ordem internacional? Você fez duas perguntas. Primeiro, você fez uma pergunta se tinha uma mudança da ordem. Aí, depois, quando você foi complementar, uma mudança na ordem. Eu acho que eu tenho uma visão um pouco inédita. Inédita não, mas um pouco... Inédita foi uma palavra infeliz. Tem um pouco polêmica. Tá? Eu acho que mudança no jogo político, que envolve uma potência, muda o jogo, além de, obviamente, os impactos na economia, comércio, segurança internacional e por aí vai. Mas é diferente dizer que haverá um impacto no jogo político mundial, é diferente de falar que haverá uma nova ordem mundial, né? Que a ordem mundial vai mudar. Estrangeiro próximo disso, né? Entendido como a área que eles deveriam controlar e que a OTAN não deveria chegar perto. Tá? E é um padrão de comportamento russo. A gente percebe que a Rússia age assim já há um tempo. Então, atacou a Estônia ciberneticamente, né? Fez um cyberataque contra a Estônia em 2007, atacou a Geórgia em 2008, atacou a Crimeia em 2014. E em nenhum desses momentos a gente falou que a ordem mundial ia ser reformada, né? Tem uma nova ordem mundial. Não. Aí invade a Ucrânia, chegando perto de Kiev. Acabou agora uma nova ordem mundial. O que a gente está vendo é um padrão de comportamento. Por que nos outros momentos a gente não falou de uma nova ordem mundial e agora a gente vai falar? É claro que é um desafio, é um abalo, é uma fratura na ordem mundial, porque você faz uma guerra que, teoricamente, não deveria ter, desagrada o grande hegemon, né, desrespeita os direitos humanos, então existe uma série de desrespeitos à ordem mundial. Mas é um comportamento, né? Não é muita novidade. E aí, pessoal, a gente vê na resposta que foi dada para a Rússia, a gente vê que todos os mecanismos das organizações internacionais ainda estão nas mãos dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos decidiram não entrar em guerra com a Rússia, né? Porque a Rússia também foi muito hábil de escolher o momento de fazer essa guerra. Né? Depois de 2 anos de pandemia, a sociedade cansada, exausta, com problemas enormes econômicos, vendo os Estados Unidos sair com o rabo entre as pernas do Afeganistão depois de 20 anos de guerra, com grande gasto econômico, humano, né, político, de ficar no Afeganistão, e saindo, vendo o Talibã, o inimigo, né, retomando o poder. Imagina você chegar ao Biden agora, né? Imagina o Biden para a Rússia, potência nuclear. A sociedade estadunidense não vai comprar isso, não dá. Né? Então a Rússia sabe disso, fez esse cálculo. Então escolheu esse momento para fazer a guerra. Né? Mas agora, os Estados Unidos reagiu do jeito que achou apropriado. Né? E tudo que os Estados Unidos tentou fazer no cenário internacional, conseguiu. Né? Isolar do SWIFT, foi lá e fez. Né? Pedir para empresas saírem da Rússia, foi lá e fez. Pode ser até que voltem, né? Mas foi lá e retiraram todos. Bloqueio comercial, foi lá e fez. Tira o assunto do Conselho de Segurança, que a Rússia tem veto, e bota na Assembleia Geral para decidir temas de segurança. Foi lá e aprovou. Resolução da Assembleia Geral
contra a Rússia, foi lá e aprovou com ampla maioria, né? Tudo que os Estados Unidos tentou fazer, ele conseguiu. Ou seja, os instrumentos internacionais que a gente tem ainda estão na mão dos Estados Unidos. E essa guerra não prevê a criação de instrumentos que competem com isso. Percebam bem, né? Então, a gente não vê novas instituições de uma nova ordem mundial. A gente vê um abalo, né? E a ordem mundial, ela tem uma resiliência, né, para receber abalos e continuar sendo a mesma, né? Mais ou menos a mesma. Então, a gente viu várias guerras, né? A gente viu o Afeganistão, o Iraque, vários desrespeitos de direitos humanos, e ainda assim a ordem mundial continuou mais ou menos a mesma desde Bretton Woods, né? E por isso que eu acho que a gente não vê uma nova ordem mundial. Mas tem uma aliança sino-russa. Essa aliança é muito limitada, porque eles também competem pela mesma área de influência, que é a asiática, né? Então tem um limite, né, dessa aliança que possa vir a emergir, tá? E por fim, tá? Para você ter uma nova ordem mundial, você tem que ter uma potência que defende o status quo e uma potência revisionista, tá? Que aí ou uma coalizão, né, que defende o status quo e uma coalizão que é revisionista. Nessa guerra, quem é a potência revisionista? É a Europa, não é a Rússia. A Rússia está defendendo o status quo. A Rússia está defendendo a área de influência que foi dela desde a União Soviética. Quem estava avançando e fazendo a reforma do tabuleiro geopolítico regional era a Europa, não era a Rússia. Então, nunca vi uma mudança de uma ordem mundial, sendo que a potência que defende o status quo está ganhando, né? Então, por isso que eu acho que a gente não vai ver uma nova ordem mundial. Sem dúvida nenhuma, a gente vai ver umas mudanças na ordem mundial, sim, né? Uma aceleração de algumas coisas que a gente já estava vendo. Por exemplo, a desdolarização, né? A gente vê o dólar foi estabelecido como moeda internacional de troca desde Bretton Woods. O grande, né, que Chirac desafiou, foi De Gaulle, desafiou, né, se a paridade é dólar-ouro, ao invés de dar dólar para a gente, por que você nos dá ouro? Né? E aí veio a crise do padrão dólar-ouro e agora o dólar não tem mais lastro em ouro, né? Uma moeda sem lastro. E continua estabelecida. Mas agora, essa tentativa de utilizar moedas nacionais para trocas já existe, é muito antiga, né? O Brasil tem esse acordo com a China de fazer uma reserva, né, para tentar evitar a troca de mercadorias em dólar. O Brasil tem esse acordo com a Argentina para usar moedas nacionais para o comércio com a Argentina. Então, essa iniciativa de tentar fazer comércio internacional por rublos, né, não é novidade, tá? Mas agora pode ser que seja acelerada. Aí sim, né? Então, obviamente, a grande derrotada dessa história toda é a Ucrânia, óbvio, né, que o país está todo destruído, a sociedade está toda com fissuras, com problemas, mas geopoliticamente a Europa, né, que mostrou fragilidade em vários sentidos, uma dependência militar dos Estados Unidos, uma dependência energética da Rússia, né? E um segundo golpe em menos de 10 anos. Né? Há 6 anos atrás, o Brexit estava sendo votado. Né? Então, agora, um novo golpe. Né? Mostra de fraqueza mundial, né? Perde espaço geopolítico, demonstra ter menos poder do que a gente esperava da Europa. Da mesma forma... Pode falar, Frederico. Se você, então, se essa pergunta for, na verdade, pensada a partir da China, quer dizer, o Mersheimer, por exemplo, ele não considera, né, a Rússia como o grande contestador da hegemonia dos Estados Unidos pós-Guerra Fria, ele considera verdadeiramente a China, né? Quer dizer, esse é um momento mais de uma contestação particular, né, da expansão dos Estados Unidos pelo leste europeu, mas um verdadeiro embate, né, de uma transformação da distribuição unipolar para uma distribuição bipolar com a China, não é com a Rússia. Quer dizer, ele, inclusive, entende que
Guerra Fria terminou ali na crise de 2008, já tendo que é essa pós-ordem, né? Mas fica diante da avaliação, quer dizer, as instituições internacionais que a gente conhece não pós-Guerra Fria, mas pós-Segunda Guerra Mundial, elas continuam operando basicamente do mesmo jeito, sob a grande influência dos Estados Unidos, mas em termos de um longo prazo, como é que você analisa isso? Olha, a questão da China eu acho que é muito interessante, tá? Mas no momento não vejo a China desafiando a ordem mundial. Ela quer uma mudança na ordem para participar mais das decisões mundiais, né? Eu acho que isso é claro. E o Brasil embarcou nisso há muito tempo, né? Ela quer mais participação, quer ser ouvido, quer ter o respeito que o tamanho dela atual está exigindo. Mas, por enquanto, toda a ação chinesa está sendo regional, né? A preferência, né, de ação chinesa está sendo regional. Em termos mundiais, tá, economicamente, ainda não desafia a economia estadunidense. Em termos militares, ainda não desafia. Então, eu acho que no futuro, tá, a gente pode ver um desafio chinês. No momento, ainda não estou vendo, né? Mesmo porque, se a gente pensa em ordem mundial, a gente pensa o seguinte: fazendo tudo o que quer, né? Significa que aquele solo está sendo fértil para essa árvore. Então, a China está crescendo tanto porque a ordem mundial está sendo favorável para a China. A China aprendeu a jogar o jogo da ordem mundial. Na verdade, é essa. Eu acho que é o país que melhor aprendeu. Se está sendo tão favorável para ela, não vejo motivo para a China querer mudar uma ordem que está sendo super favorável para ela. Em algum momento que deixar de ser, aí eu acho que ela pode começar a tentar mudar, virar uma potência revisionista. No momento, eu não vejo isso ainda, né? Mesmo agora, a questão do apetite dela por Taiwan, agora tem feito exercícios militares cada vez mais próximos. De novo, o apetite dela por Taiwan é estabelecido, né? Sempre existiu, né? Ela nunca reconheceu, né? Não vai ser, por mais importante que a ilha seja, inclusive é importante para a defesa, para a produção para a base industrial de defesa dos Estados Unidos, tá? É uma ilha, né? Uma eventual invasão, a não ser que os Estados Unidos resolva de fato comprar a briga de Taiwan e entrar em guerra contra a China direto, não vejo uma guerra sistêmica por aí, tá? Lembrando que os Estados Unidos não reconhecem a independência de Taiwan. Né? Então, isso é interessante. Vamos por aí, né? Formalmente não reconhece. Defende uma autonomia de Taiwan, mas não reconhece a independência dela. Porque o Biden começou a mandar oficiais para encontros bilaterais. O Biden deu umas escorregadas também, né? Ele teve uma entrevista que ele falou que apoiaria a independência de Taiwan e bateu lá nos Estados Unidos. O pessoal do MRE deles ligou: Biden, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Né? Para com isso, meu amigo, você vai comprar problema para a gente, não faz isso. Né? É isso, né? É uma questão muito simbólica, né? Então, um movimento pequeno desses, né, ele pode ser complicar o que não está complicado ainda, mas acho que até a própria questão dos testes militares e tudo mais é muito mais simbólico. Né? Então... Sim, mas demonstração de poder também, né? Então, o que eu prestaria mais atenção são as alianças militares que os Estados Unidos estão fazendo para isolar a China pelo mar, né? Então, esse acordo recente com a Austrália, né, eu acho que é revelador nesse sentido. Né? E a China responde... o Quad também, tem vários acordos. Tem um acordo, enfim, tem o Five Eyes, né, que não é marítimo, mas também é interessantíssimo. E a Austrália faz parte. E a China responde colocando infraestrutura portuária no projeto da Rota da Seda, né? E é uma infraestrutura portuária que pode servir também para portar navios de guerra, né? A gente viu na semana passada a inauguração do primeiro porta-aviões chinês, né? Feito com tecnologia chinesa e com provocações aos Estados Unidos na hora da inauguração. Né? Então,
Enfim, eu acho que a gente vai ver tensões. Não estou dizendo que não vai ter, não. Eu estou dizendo que, no momento, a não ser que ecloda uma crise grande e que escale para uma guerra, eu não vejo um desafio imediato à ordem mundial vindo da China. Né? Pode ser que a gente veja. No momento, ela está querendo participação. Ela quer manter as mesmas estruturas, mas quer um lugar na mesa. Né? Porque, se você não está na mesa, você está no menu. Até então, ela estava no menu. E o Brasil está no menu sempre. Né? Então, a gente quer também um lugar na mesa. Eu acho que essa é a grande modificação, o grande anseio chinês no cenário internacional. O que a gente pode ver de interessante, voltando para a Ucrânia, o que a gente pode ver de interessante é que, apesar de vários golpes, né, que a Europa sofre, a gente vê a Suécia e a Finlândia, dois países historicamente neutros e orgulhosos de serem neutros, mudarem de ideia e pedirem para entrar no OTAN. Né? Aí eu pergunto, por que as pessoas tentam entrar no OTAN hoje em dia? Porque a OTAN falhou em tudo que tentou. Perdeu de suas horas, não respondeu em 2007 a Estônia, não conseguiu fazer um diálogo com a Rússia, né? Falhou em tudo, não consegue fazer uma coordenação de investimentos em defesa, e ainda assim tem gente tentando entrar no OTAN. Né? Por quê? Não sei explicar. Mas isso me dá uma pista, que é o seguinte, se de fato eles entrarem na OTAN, os dois objetivos russos, que era demonstrar poder, né, e estabelecer uma área de influência, esses dois objetivos vão ter falhado por causa de uma ação russa. E aí, além da Ucrânia, a grande perdedora da guerra, que é a Europa, pode vir a sair como a grande ganhadora, né? Porque vai desafiar, vai dobrar a aposta e tem que ver se a Rússia vai querer pagar para ver de novo. Né? E se pagar, a Finlândia não sei explicar por quê, mas a Finlândia para uma potencial invasão finlandesa for diferente, aí a gente pode ver uma guerra um pouquinho mais complicada do que a gente está vendo hoje. A ver cenas do próximo capítulo, porque sempre que a gente acha que a Europa está derrotada, né, ela consegue dar a volta por cima. Então a gente sempre fala de crise na União Europeia, crise no projeto europeu. Aí na década seguinte ela ou tem uma expansão da União Europeia ou tem um aprofundamento. É a história da União Europeia. A gente está vivendo uma década de crise do projeto europeu. Vamos ver como vai ser a década seguinte. Interessante. Eu vou emendar, então, aqui no nosso menu que você sugeriu aí, que fazemos parte dele, não sei se no prato principal, na sobremesa, né? Mas vamos passar o nosso quadro de gastronomia internacional, em que é gastronomia intelectual, rebatizada pelo nosso colega Bueno, em que a gente tem um quadro produzido aqui por uma querida aluna que traz sempre alguma conexão com o nosso tema de hoje. Vamos assistir aí, então, para depois comentar. A ração militar, também conhecida como MRE, Meal Ready to Eat, são porções individuais de comida oferecidas a combatentes, introduzidas pelo exército americano durante a Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra, o transporte e conservação de comida era complicado, e por isso os estoques eram posicionados estrategicamente ao longo das linhas de suprimento da infantaria. A distribuição da ração era feita em grupos, não individualmente, e a galera comia em movimento. Em 1983, surgem as refeições prontas para o consumo. Elas são separadas em pacotes selados e distribuídas individualmente. O desenvolvimento dessas embalagens especiais levou em conta rigorosos parâmetros funcionais e de design, como tamanho e forma mínimos, código em cores e eficiência calórica e energética. No passado, elas continham as calorias e carboidratos necessários e pareciam pouco apetitosas, mas foram substituídas por alternativas que refletem os hábitos alimentares dos soldados de hoje em dia, visando não apenas encher a barriga do soldado, mas também manter sua nutrição e melhorar a moral durante a operação.
As imagens deste vídeo são do artista Giulio Iacchetti e mostram como diferentes países alimentam seus soldados. A ração militar é também uma ferramenta improvável de diplomacia e relações internacionais, onde militares de diferentes nações podem criar amizade ao compartilhá-la depois de um dia de treinamento combinado. Já provou eu vou te falar. Eu vou te falar que quando a gente entra no exército, eles levaram a gente para conhecer alguns batalhões, como o paraquedista e o Secopab, né? Que é onde treinam nossos peacekeepers, e eles deram para a gente uma dessas rações. Eu confesso que eu troquei o meu por chocolate. Eu achei mais proveitoso. Você nem abriu para conferir o que tinha? Abri, né? Dei aquela mordidinha assim, mas, cara, não rola não. Eu acho que nossos militares são heróis só de comer esse negócio aí deles, cara. Eu estava pensando aqui, né? Quando a gente falou de gastronomia, deve ter criado altas expectativas, né, no Rubens? O que a gente vai falar? E aí, ração militar. Né? E na verdade, Ele que A gente falou de Ucrânia, falou de Rússia. Cadê a vodka, gente? Tem tanta vodka boa lá para você fazer um tempero. Poxa. pois é. E na verdade piora, né? O Fred estava comentando daqueles vídeos que eles encontram rações de guerras antigas e eles abrem para ver o que tem, comer comida da Guerra da Coreia. Né? Então, o que já é ruim fica mais, pode ficar mais bizarro. Pois é, isso aí pode ter certeza que é um tipo de gastronomia que eu prefiro deixar para depois. Uma pizzazinha, desde que não seja uma pizza fit, uma pizza de verdade, eu acho que supera essa ração militar. Mas eu deixo os militares fazendo a diplomacia militar, trocando rações com quem eles quiserem. Eu dou super apoio, né? Mas eu prefiro meu saquinho de Cosme e Damião. Eu achava muito interessante que tem um restaurante lá nos Estados Unidos muito famoso, em Nova York, de pastrame, né? Chama Katz. Ele faz aquelas carnes defumadas, né? Carne peito de boi, assim, é muito gostoso. E aí é um lugar super tradicional. Então tem as propagandas ainda da época das guerras, né? Que os Estados Unidos passou. Sobre doação, né? Você vai lá comer a sua comida, mas você doa um sanduíche desses para alguém que está lá no fronte, no Iraque, no Afeganistão, né? Então, não sei qual é a logística que faz esse sanduíche sair lá de Nova York. Para incentivar as pessoas a se irem lá nos seus militares nos continentes e façam essa doação, talvez para eles escaparem um pouquinho dessa saudade de casa aí, essa internet hoje, ainda bem que a gente está no finzinho. Não ajudou muito não, né? Mas enfim. Mas acho que o espírito... Como você está gravando, eu acho que existe a possibilidade de ficar direito para você, porque isso, na verdade, ao vivo está travando. Mas se for para a nuvem direito, na hora que você baixar, às vezes está limpo. Bem direitinho. Vamos torcer para isso. Então você vai ter que voltar aqui, hein, Rubens? Porque tem muito papo ainda para a gente. Marca outro dia, você é de menos. Pronto, é uma boa ideia, né? Mas eu acho que isso desses restaurantes que o Fred mencionou agora é justamente aquela questão, né, do enaltecimento dos militares que os Estados Unidos constroem, né? Então, é um jeito, de fato, né? Se eles estão sofrendo tanto com essas ações, pelo menos que tenha alguma compensação eventual, né, para as Forças Armadas em situação de guerra, né? Mas isso eu não quero falar sobre esse assunto, não, porque envolve exposição de mulheres em geral. Não, mas eu achei interessantíssimo o link que você falou, né? Eu acho que tem tudo a ver, sim. Essa cultura do enaltecimento dos militares, eu acho que é perfeito. Usar o camuflado, né? Vamos combinar, o camuflado não é bonito.
né? Ninguém usa aquilo porque é bonito, né? É algum símbolo que acende algumas luzes na cabeça de algumas pessoas. Sim, sim. Pois é, eu acho que então nossa conversa foi super interessante, né? Como o Fred disse no começo, né, do episódio, que diversidade de discussões que a gente conseguiu fazer, né, ao longo dessa temporada, e talvez tenha sido a maior riqueza mesmo. E fico muito feliz que agora, em um dos nossos últimos episódios, a gente esteja falando da questão, então, da defesa mesmo. Eu falo da questão da defesa, tem feito mais uma vez uma abordagem sobre a guerra na Ucrânia, né? Então, acho que foi muito rico e foi muito interessante te receber aqui, Rubens, para ouvir sobre essas questões. Né? Agora que a internet falhou outras vezes, você já está convidado a participar aqui do podcast, então, né, em condições. Embora tenha sido muito interessante, mas de fato está convidado para participar de outras vezes. Então a gente pode começar nossas despedidas aqui, né? Então, realmente muito obrigada, Rubens, por ter participado, pelas suas contribuições, por ter estado aqui com a gente, né? E espero que em outras oportunidades você possa voltar e mais uma vez trazer bons debates aqui para o nosso público. Obrigado, Aline. Obrigado, Frederico, por ter aqui, terem me convidado. Obrigado a todos e todas que ficaram me assistindo. E só como mensagem final é isso, né? Os estudos de defesa estão em consolidação no Brasil. Então, todo mundo que é de relações internacionais tem essa vantagem comparativa para entrar nessa área e brilhar, né? Que tem muita coisa ainda para ser feita, tem muita possibilidade de engajamento. Então, todos vocês estão muito convidados a vir para a área de defesa, quiserem conhecer o PPGCM, nossas portas estão abertas para todas e todos. Vêm lá conhecer instalações, faz o processo seletivo, se vocês se interessarem. E é isso, né? Espero ver vocês do podcast Trilegal. Parabéns pelo trabalho, né? É muito bom ter vocês como parceiro, fazendo essa rede na internet. E também fazendo um jabá, né? Se vocês quiserem entrar no meu Instagram, serão muito bem-vindos. Adoraria ter vocês lá conosco também. Qual é o arroba aí? Rubens obrigado. Eu sou ruim na propaganda, né? É @dr, né, de doutor, .Rubens Duarte. Então, fica @dr Rubens Duarte. Se vocês verem um perfil bem roxo, sou eu. Eu sou o roxinho das relações internacionais. Fred, suas considerações? Legal. Eu deixo também aqui meu abraço para todo mundo da comunidade Trilegal, meu agradecimento para o Rubens Duarte, minha parabenização também pela publicação do artigo, né, nessa revista Dados, que é uma revista top das ciências sociais do Brasil. O pessoal aí que, né, nos acompanha talvez não conheça, mas é realmente, né, um grande feito. Então, né, a gente deixa esses parabéns. Vamos deixar aqui todos esses links, né, o Instagram do Rubens, um link para esse artigo que ele publicou também, que está disponível, para as produções, né, que o Rubens também sugeriu aqui no nosso episódio hoje. Então, é isso. Muito legal, né? Muito satisfeito. Muito obrigado de novo para todo mundo, Rubens, para a comunidade. Eu deixo aí a Aline para fazer o nosso protocolo final. Perfeito. Já que nos nossos protocolos de abertura, como quase sempre a gente esqueceu, né, gente? Então, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe seus likes, compartilhem. Aliás, aqui, né, a gente está fazendo o jabá do Rubens, mas, na verdade, ele no Instagram tem muito mais seguidores do que a gente. Então, acho que vai ser mais vantajoso a gente de alguma forma marcar ele e ver se aparece lá, pessoal, que está inscrito aí no Instagram do Rubens. A gente também fala de relações internacionais, somos parceiros. Não, vai ser ótimo. Eu acho que a gente é uma rede tem que contribuir e pode ter certeza, a comunidade de relações internacionais só se beneficia de diálogo. Sim, e a gente agradece mesmo essa
participação, porque tanto do ponto de vista acadêmico, quanto dessa questão mesmo da difusão da informação pela internet, a gente também considera muito importante. Poder é muito interessante e a gente agradece muito. Então, pessoal, semana que vem a gente ainda tem mais um episódio da nossa segunda temporada, né? E a gente aguarda vocês, voltem. Essa semana também a gente deve disponibilizar alguns cortes desse episódio, com algumas considerações feitas aqui, e a gente conta com a participação de vocês sempre. Muito obrigada pela presença, paciência e por estarem sempre junto com a gente aqui, pessoal. Até a próxima semana. Obrigada. Valeu, gente.